Irmãos, boa noite. É uma alegria, né, poder estar aqui com os irmãos e uma responsabilidade também, não é isso? Mas podem ter certeza que eu estou aqui na dependência de Deus, né, e com toda, rendendo glórias, né, ao nome de Deus. A gente está aqui com toda a reverência ao nome de Deus. E é interessante que eu até encontrei a Fernanda, eu estava falando com ela. Na quarta-feira passada, a Fernanda trouxe a meditação da quarta-feira, né? E nós estamos numa semana de programação das mulheres da MCM. E aí, não foi combinado, mas aí quarta-feira a Fernanda acabou dirigindo, né? Trazendo a meditação. Hoje, né, eu vou trazer a meditação e no domingo nós teremos também uma mulher falando também para a igreja, né? E isso é bênção do Senhor, não é? Todos nós nos colocando à disposição do serviço, porque quando Deus nos incomoda, né, incomoda o nosso coração para fazer alguma coisa, a gente tem que fazer, não é isso? E na obra do Senhor tem vaga para todo mundo trabalhar, é só a gente querer, né? Porque tem vaga para todo mundo. E é muito bom poder partilhar aqui, né, com os irmãos, momentos especiais, momentos de meditação, porque daquilo que o Senhor falou ao meu coração, porque geralmente é assim, né? Deus fala primeiro ao nosso coração, para depois a gente passar, né? Então, para mim é um privilégio, é uma alegria também poder estar com os irmãos aqui nessa noite, né? E, queridos, o texto que eu queria compartilhar com vocês essa noite, ele se encontra no livro de Neemias. E o livro de Neemias, eu tive um período que eu pude ter a oportunidade de estudar o livro de Neemias. E falou muito ao meu coração. E aí, naquele período que eu estudei o livro de Neemias, eu fiz, né, alguns apontamentos, algumas coisas eu escrevi, fiquei meditando. E, nesse decorrer, eu montei, né, assim, fiz um esboço, né, de algumas coisas que Deus tinha falado ao meu coração. E aí apareceu essa oportunidade, né, de estar compartilhando aqui com os irmãos, e eu gostaria de compartilhar. A gente sabe, né, entre outras coisas, que o livro de Neemias, ele fala sobre restauração. E eu fiquei pensando hoje, né, nós vivemos num tempo das coisas muito descartáveis, não é isso? Objetos são descartáveis, relacionamentos são descartáveis, eletrodomésticos são descartáveis. Eu lembro na época que eu casei, que nós casamos, né, a gente montava a casa, comprava aquele monte de coisa, e eu tinha, né, comprar fogão, geladeira, e nós tínhamos uma máquina de lavar que ela fez 25 anos comigo, quer dizer, ela fez bodas de prata comigo, porque durava muito, né? Em contrapartida, hoje nós temos uma televisão lá em casa, que acho que tem, se tiver 5 anos, tem muito, né? Mas ela já está dando problema, e pelo que o técnico falou, é bem provável que a gente tenha que trocar a televisão. Então, a gente observa que a gente tem vivido, né, momentos de tudo muito descartável. Porque a gente, de repente, prefere, né? É mais fácil descartar, porque, queridos, restaurar dá trabalho. Restaurar dá trabalho. Eu não sei se vocês já ouviram, né, às vezes em alguma reportagem, alguma coisa, essa coisa de restauração de quadros. É um trabalho muito minucioso, né? As pessoas têm que fazer. Quem faz esse tipo de trabalho é realmente um artista, porque é um trabalho muito detalhado, muito minucioso. E aí eu vi uma reportagem falando de um homem na Irlanda, que ele, visitando lá o museu, não sei bem o que aconteceu, ele teve um surto lá qualquer, e ele rasgou um quadro, era até um quadro de um pintor famoso, um quadro de Monet. E esse quadro, ele valia 31 milhões de reais. Nem sei quantos zeros se colocam nisso aí, mas o quadro valia 31 milhões de reais. E esse quadro, ele demorou 3 anos para ser restaurado. Porque imagina, né? Um quadro dessa proporção, de um artista, né, famoso, ele levou 3 anos para ser reformado. Porque restauração, né, a gente restaurar é isso mesmo, depende de paciência. Restaurar precisa de paciência, precisa de persistência, precisa de fé, precisa de planejamento, mas o resultado da restauração ela é gratificante. Porque imagina conseguir restaurar um quadro que valia 31 milhões de reais. Quer dizer, o resultado foi gratificante. Mas eu fico imaginando o que esse restaurador não passou para chegar naquele resultado, né? Mas, às vezes, queridos, nós, assim, na nossa visão limitada, né,
nós preferimos, então, descartar, porque a gente não está querendo ter trabalho, né? Então, a gente prefere descartar. E aí nós vamos ver, né, vamos lembrar um pouquinho do contexto da história de Neemias. Deus elegeu um povo, não é isso? A gente conhece bem a história do povo de Israel. Deus elegeu um povo para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. E o que acontecia com esse povo? O tempo todo o povo desobedecia a Deus, pecava, fazia aquilo que era contrário à vontade de Deus, mas Deus também sempre queria restaurar essa aliança que ele tinha feito com o povo. Então o que Deus fazia? Ele mandava homens, mandava profetas a alertarem aquele povo. Olha, gente, vocês estão andando em caminhos errados, não é isso, né? Vocês não estão seguindo certo, não é isso que Deus quer para a vida de vocês. Então, o tempo todo, Deus procurava restaurar a aliança com o povo, mandando pessoas que pudessem ajudar o povo a entrar no caminho de novo, né? E aí, queridos, nós sabemos que conosco é a mesma coisa, né? Quantas vezes nós estamos num caminho adverso da vontade de Deus, nós não estamos trilhando o caminho que Deus separou para nós, e às vezes Deus levanta, né? Levanta uma palavra, levanta pessoas para falar ao nosso coração, e a gente às vezes não dá ouvidos. A gente acaba querendo trilhar o nosso próprio caminho, né? E às vezes a gente não dá ouvido para ouvir a voz de Deus. E aquele povo era a mesma coisa, né? E aí o que acontecia? As consequências vinham. O que acontecia com o povo? O povo sofria, o povo era escravizado, aí o povo se voltava para Deus, porque sofria, né? Passava o aperto, clamava ao Senhor, e o Senhor, na sua misericórdia, ele vinha e acolhia aquele povo. Só que aí passava, né, um período de tranquilidade, um período calmo, daqui a pouco o povo se esquecia tudo de novo, voltava a errar, pecar, adorar outros deuses, e assim ficava um círculo vicioso, né? Sucessivamente o povo começava com isso. Nós estudamos agora nesse trimestre, né? Nós vimos bem essa saga do povo de Israel. Errando, pecando, caminhando fora do Senhor, o Senhor acolhendo na sua misericórdia, e o povo continuava assim, né? E às vezes a gente pensa, né? A gente vê a trajetória do povo no deserto, né? A gente vê aquele povo, né, do Antigo Testamento, a gente pensa, nossa, que povo também, né? Que só fazia, estava ali, via os milagres de Deus, né? Como é que esse povo agia assim? Queridos, nós somos o mesmo povo, né? Nós somos o mesmo povo escolhido por Deus, e da mesma forma, num contexto diferente, mas da mesma forma, às vezes nós agimos assim. Deus está ali com a sua misericórdia pronto a nos acolher, dirigindo o nosso caminho, e a gente às vezes teima, quer fazer da nossa vontade, fazer da nossa forma. Então o povo continua sendo o mesmo, né? E Deus deixa esse alerta para a gente, para que a gente esteja atentos à vontade do Senhor, né? Atentos àquilo que Deus quer para as nossas vidas. E dentro desse contexto, né, da saga do povo de Israel, aparece Neemias. Neemias, ele já era da terceira geração que tinha nascido no cativeiro, quer dizer, ele não nasceu na sua terra, né? Ele já nasceu fora da sua terra. Ele era copeiro do rei da Pérsia, né, que era o rei Artaxerxes, e ele tinha uma vida lá tranquila, lá no palácio, né? Era copeiro do rei, estava numa condição, ele não conhecia ainda a sua terra, ele não nasceu na sua terra, ele estava numa condição muito tranquila, morando lá no palácio do rei, porque ele era copeiro do rei. Mas aí, ele tomou conhecimento da situação em que o povo estava vivendo, da situação precária em que o povo estava vivendo lá em Jerusalém. Porque o que aconteceu? Apesar do povo, né, ser cativo, aos poucos a política persa foi liberando para que o povo voltasse para a sua terra, voltasse para Jerusalém. Mas olha só, queridos, e aí Neemias acaba sabendo da notícia como que o povo dele estava vivendo lá em Jerusalém, e ele se compadece, né? O coração dele dói por isso. E a gente pode muito bem imaginar o que aconteceu com Jerusalém, que a gente sabe, né? A história de Jerusalém estava destruída,
né? Os muros tinham ido abaixo, estava tudo destruído. E assim o pessoal estava morando ali naquela situação precária. E a gente sabe que na antiguidade, né, nos tempos antigos, uma cidade sem muralhas não era nem considerada uma cidade, porque ali era um lugar assim que não tinha nenhuma condição de estar, porque eles não tinham segurança nenhuma. Né? A cidade sem muralhas não tinha segurança nenhuma. Não só de ataques inimigos, mas também assim das feras, né, que moravam no local, nos lugares. Era uma cidade completamente desprotegida, uma cidade sem muralhas. Então, era muito importante para uma cidade ter, né, as suas muralhas. E aí, olha só, a gente vê o coração de Neemias, ele estava lá, tranquilo, no palácio do rei, mas a gente vê que ele se mexe com isso. Ele ficou pensando, gente, é o meu povo, eles estão lá sem condição nenhuma, vivendo numa situação precária, então eu posso ajudar e eu quero ajudar. E assim ele fez, né? Ele pede permissão, né, ao rei, ele pede permissão ao rei da Pérsia, e aí ele vai para Jerusalém para ajudar na restauração dos muros. Só que, como eu falei no começo, restaurar dá trabalho. E às vezes a gente não quer ter trabalho, porque restaurar dá trabalho. E aí, queridos, vamos lá ler então o nosso texto que encontra em Neemias 4, de 1 a 3. Neemias 4, é curtinho. Diz assim, ó. Quando Sanbalate ouviu que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. Aí, diante de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção dos montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: mesmo que construam, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Queridos, nós vemos aqui claramente um obstáculo para que Neemias pudesse começar essa restauração. Nós vemos aqui inimigos da restauração. E às vezes não faltam inimigos que se ponham no meio do caminho para impedir o processo de restauração e a consumação dos planos de Deus. Nós vemos aqui Sanbalate e Tobias, eles eram líderes de povos vizinhos. E eles ficavam ali atormentando Neemias e os seus companheiros, né? Estavam ali atormentando, estavam sendo inimigos daquela reconstrução. Queriam desestimulá-los, né, a parar de construir, queriam desanimá-los. E vamos ler também Neemias 2, 10 e 2, 19. Não sei se vai projetar, acho que não, né? Vai projetar ali, para a gente ler junto? Ó, ela vai projetar ali, a gente lê junto? Neemias 2, 10. Vamos lá, vamos ler junto? O 2:10 primeiro. Vamos lá. O que ouvindo... XIX agora. Então, nós vemos aqui, né, em todas essas passagens de Neemias, nós vemos Sanbalate e Tobias ali, né, o tempo todo querendo desestimular Neemias. Popularmente, como a gente fala, né, verdadeira pedra no sapato. Aqueles que estão ali sempre com pensamento negativo, querendo desestimular aquela restauração. E aí, queridos, a gente sabe que na nossa vida acontece da mesma forma. Às vezes, vários inimigos se levantam para tentar
desencorajar-nos, né, a restaurar alguma coisa. Às vezes, queridos, é o nosso orgulho ferido. Às vezes, o nosso orgulho ferido pode ser um inimigo de restauração na vida da nossa família, na nossa vida na igreja, na nossa comunhão com os nossos filhos. Às vezes, o nosso orgulho ferido pode ser um inimigo da restauração. Às vezes, também, o nosso próprio temperamento. Já pararam para pensar? Porque, às vezes, nós temos um temperamento mais difícil para lidar com certas situações. Então, às vezes, o nosso próprio temperamento atrapalha com que a gente possa restaurar algumas situações nas nossas vidas. Queridos, às vezes, o medo, às vezes, atrapalha o nosso processo de restauração. Porque a gente pensa assim, mas e se não der certo? Né? Mas aí eu vou tentar, pode não dar certo. E aqui eu vou abrir um parênteses, né, com vocês. A restauração pode dar errado? Pode. Não é isso? Nós, na nossa vida, em tudo, nós temos que nos colocar nas mãos de Deus. Mas a restauração de algum aspecto da nossa vida pode dar errado? Pode dar errado. Mas sabe o que é importante? É a gente tentar, é buscar restaurar aquilo que tinha se quebrado, que tinha partido. Se lá no final, né, você tentou de tudo, mas deu errado, não era aquilo, não eram os planos de Deus, mas você está com o teu coração tranquilo, porque você tentou. Então a gente precisa tentar, né? A gente precisa buscar realmente a direção de Deus e tentar para que essa restauração aconteça, né? E aí, e às vezes também pessoas como Sanbalat e Tobias se levantam para nos desanimar. Deixa isso de lado. Não vale a pena não. Está perdendo tempo com isso? Não vale a pena não. Olha, isso não vai mudar, essa situação não vai mudar. Aqui seu filho, esquece isso, seu filho não tem mais jeito não, esquece isso. E esse seu relacionamento, esse seu casamento, gente, já acabou, isso não tem mais jeito não. Por que você está tendo tanto trabalho com isso? A gente sabe também que às vezes pessoas se levantam para nos desestimular a restaurar situações da nossa vida. E é interessante que eu preparando, eu já tinha esse esboço, como eu falei com vocês, preparado, e eu preparando essa semana e pensando nisso, eu vivi exatamente uma experiência assim, porque Deus fala ao nosso coração, né? Uma pessoa veio conversar comigo sobre um projeto, animada sobre um projeto, né, que poderia fazer, e falou comigo, e eu falei assim, achei legal e tal, mas não sei se isso dá muito certo não, pela experiência que eu tenho determinada. Aí comecei a falar, você pode até contar comigo, mas comecei a colocar alguns pontos negativos. Aí, aquela situação, uma água na fervura, a pessoa veio toda empolgada, né? Buscando a minha ajuda, partilhar comigo, e eu já fui entrando, fui dando uma de Sanbalat e Tobias, né? Não sei se isso vai dar certo. E aí depois eu fiquei pensando, gente, eu agi exatamente assim, né? Igual. E é isso que Deus fala no nosso coração, né? Porque em primeiro lugar Ele fala para a gente, né? Quando a gente vem aqui para frente, em primeiro lugar Ele fala para a gente. E eu tive a oportunidade de refletir, né, sobre isso. E aí, queridos, a gente sabe muito bem, né, e a gente vive, né, nós vivemos no mundo espiritual também, né, e a gente sabe que gravem isso que eu vou falar. Na hora que nós nos levantamos para restaurar qualquer coisa em nossa vida, seja na nossa alma, em nossos relacionamentos, na nossa autoimagem, seja no que for, acontece no mundo espiritual um processo de guerra. Acontece no mundo espiritual um processo de guerra quando você se coloca à disposição de restaurar o teu relacionamento com os teus filhos, o teu relacionamento na igreja, o teu relacionamento conjugal. Efésios 6, 12 e 13, Paulo nos diz o quê? Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau,
e havendo feito tudo, permanecer firmes. Por isso, queridos, nós precisamos resistir. Nós aprendemos aqui com Neemias, ele ouvia constantemente vozes contrárias à restauração dos muros. Mas o que aconteceu com Neemias? Ele resistiu. E a gente conhece, né? O contexto todinho da final. Quem não conhece, lê lá o livro de Neemias. Ele saiu vitorioso, os muros foram reconstruídos, porque Neemias, ele resistiu. E assim, da mesma forma, acontece conosco, né? Nós temos que lutar, nós temos que chorar, nós temos que sofrer, nós temos que sentir as dores inerentes no processo de restauração, para que o plano de Deus se concretize e se torne realidade. Às vezes esse processo de restauração, ele é assim, doloroso. Às vezes a gente tem que chorar, a gente sofre na pele, a gente não quer dar o braço a torcer em algumas situações, a gente não quer voltar atrás, mas isso faz parte do processo de restauração. E depois, lá na frente, nós vamos colher os frutos dessa restauração. Nós vamos colher os frutos de entender, né, que nós podemos restaurar determinadas situações. O inimigo, queridos, ele não se contenta em ver ruínas se transformando em palcos gloriosos para o agir restaurador de Deus. O inimigo não fica feliz, né, quando a gente procura realmente agir de acordo com a vontade de Deus e restaurar. E aí, por isso nós temos que resistir e nos colocar nas mãos de Deus. Tiago 4 nos adverte o quê? Que nós devemos o quê? Nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós, né? Nós não podemos dar ouvidos aos inimigos da restauração. Nós não podemos, né? Nós temos que dar ouvidos à voz de Deus, não aqueles inimigos que tentam colocar, né, os nossos projetos, os nossos planos para trás. E aí, queridos, lute. Você está precisando restaurar alguma coisa? Lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute, queridos, pelos seus sonhos. A vitória é dos que resistem até o final. Não deixe de lutar, não. Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai. Às vezes vai ser doloroso? Vai. Às vezes tem que cortar na carne? Tem. Mas não desista, né? Não desista de reestruturar a sua família. Não desista de caminhar uma milha mais com quem precisa. Não desista, porque a vitória, né? Quem resiste até o final vai ter realmente a vitória. Por isso a gente não pode desistir, né? E às vezes, queridos, se for preciso, a gente muda a estratégia. Porque às vezes também a gente está num processo de restauração, agindo de uma determinada maneira e não está dando certo. Mas pode ser que a nossa estratégia também, a gente não esteja usando uma estratégia correta. Às vezes, em determinadas situações, a gente está indo com muito afinco, a gente está indo assim com muita, né, muita pressão em cima da situação, às vezes a gente está indo com muita severidade e às vezes a gente precisa recuar e com mais calma, com mais tranquilidade, mudar a estratégia. Ou então, ao contrário, às vezes tem situações que a gente está indo muito tranquilo, né, agindo, e às vezes precisa de pulso, precisa de uma maneira mais firme. Então, mesmo que a gente veja que a coisa não está caminhando de acordo com aquilo que a gente esperava, a gente muda a estratégia, mas a gente não pode desistir, né? A gente não pode desistir. Martin Luther King, ele tem uma frase que é muito legal, né, que fala assim: se você não pode voar, então corra. Se você não pode correr, então ande. Se você não pode andar, então rasteje. Mas em qualquer circunstância, continue seguindo em frente. E assim é o processo de restauração. Em qualquer circunstância, mesmo que você tenha que mudar a sua estratégia, continue, né, seguindo em frente, porque Deus, ele está pronto para restaurar as nossas vidas, os nossos relacionamentos, mudar o nosso comportamento. Às vezes a gente pensa, mas eu sou assim, o meu temperamento é assim. Queridos, Deus está pronto para mudar até o nosso temperamento.
se a gente se colocar nas mãos dele, né? E a gente não pode desistir de deixar Deus trabalhar na nossa vida. Deus tem sonhos maravilhosos para nós, né? Deus tem sonhos maravilhosos para a família. Deus tem sonhos maravilhosos para os casais, né? Deus quer o quê? Que nós sejamos felizes. Relacionamento não é para ser tragédia grega, não. Relacionamento nas nossas vidas é para ser bênção. Deus quer isso para cada um de nós. As nossas vidas, né? Deus tem todo o cuidado. Ele tem todo o cuidado conosco. Então a gente não vai passar por nada. Não, nós vamos passar sim por lutas, dificuldades. A Bíblia fala isso, né? Porque no mundo nós temos as nossas aflições. Mas é totalmente diferente quando nós passamos esses momentos de apertos, de lutas, de dificuldade, ao lado do Senhor, dele cuidando, da gente tendo essa certeza que mesmo que as coisas estremeçam um pouco, Deus está ali pronto para restaurar a aliança dele conosco. Deus está ali pronto, né, para nos guardar e nos mostrar o caminho, né, o caminho da restauração. Se Neemias tivesse desistido lá atrás, porque ele podia, né? Ele estava tranquilo, ele estava no palácio, ele nem conhecia, ele já tinha nascido, ele já era da 3ª geração em cativeiro, ele já estava até acostumado com o cativeiro, não é isso? Mas ele se compadeceu do povo dele, e ele quis fazer alguma coisa, né? E às vezes nós temos nas nossas mãos a oportunidade de restaurar, de fazer alguma coisa, a gente prefere não fazer, prefere descartar. Às vezes nos nossos relacionamentos, enquanto comunidade de fé, acontece alguma situação, a gente prefere, eu vou deixar de ir na igreja, eu vou deixar de fazer, né? Eu não vou mais não, do que restaurar, do que chegar para o outro e conversar, olha, o que aconteceu, por que a gente está assim, na família a mesma coisa, nos relacionamentos a mesma coisa, né? Então, queridos, Deus quer restaurar as nossas vidas, os nossos relacionamentos, né? Mas a gente precisa arregaçar as mangas, não é isso? Porque o trabalho que compete ao homem fazer, o homem que tem que fazer. Deus faz a parte dele, não é? Mas o trabalho que compete ao homem fazer, o homem tem que fazer. Nós precisamos arregaçar as mangas, né? Para deixar Deus realmente trabalhar esse processo de restauração, né? E quem resistir bravamente já sabe que vai ter a sua recompensa, né? E nós precisamos, queridos, lutar também para não deixar que esses inimigos da restauração venham impedir a boa obra de Deus nas nossas vidas. Porque nós precisamos, né? Nós precisamos deixar realmente que a boa obra de Deus venha tomar conta das nossas vidas. E nós não podemos dar lugar àqueles que querem impedir, né, esse trabalho de Deus nas nossas vidas. Eu vou pedir o Douglas, que ele vai me ajudar nesse momento, que ele vai cantar uma música. Quem souber, quiser cantar com ele, né, pode cantar. E é um momento para a gente refletir, né? O que eu preciso restaurar na minha vida? Será que eu preciso restaurar a minha vida pessoal de intimidade com Deus? Será que eu preciso restaurar um relacionamento, uma amizade, né, um contato melhor com os meus filhos, um melhor, né, aproveitamento da minha vida na igreja? Então vamos refletir enquanto o Douglas canta essa música. Vamos pedir que Deus fale realmente ao nosso coração. O que eu preciso restaurar, né? O que Deus está falando ao meu coração nessa noite?
já determinei em meu coração. Tenho muros para reconstruir. Dessa obra eu não abro mão. Reconstruir o amor segundo a boa. E vamos orar e vamos pedir que Deus possa, nos dar essa vontade de reconstruir, que Deus possa falar o nosso coração, porque nós temos, nós temos na palavra de Deus, é um manual de vida, Então nós podemos recorrer à palavra de Deus, nós temos exemplos maravilhosos na Bíblia de que podemos seguir, para que realmente a gente possa reconstruir as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos relacionamentos. Que Deus possa nos guardar, nos abençoar, e que realmente possamos em tempo todo buscar a direção e a orientação de Deus. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque tivemos o privilégio de estar aqui, Senhor, na Tua casa, junto com os nossos queridos irmãos, podendo partilhar um pouco daquilo que o Senhor falou no meu coração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que restaura, nós sabemos que o Senhor é um Deus que está sempre
pronto a restaurar a Tua aliança conosco, Senhor. E que nós possamos, Senhor, sempre buscar a Tua direção, Senhor. Que nós possamos estar sempre buscando, Senhor, fazer a Tua vontade em nossas vidas. Senhor, eu não sei se aqui nessa noite alguém precisa restaurar um sonho, se alguém precisa restaurar um coração, se alguém precisa restaurar a sua família, se alguém precisa restaurar a intimidade com os seus filhos. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E se alguém nessa noite, Senhor, estiver passando alguma dificuldade assim, que precise de restauração, que essa vida possa sair daqui sabendo que o Senhor é um Deus que restaura, e o Senhor está pronto a nos dar todas as condições possíveis para que essa restauração aconteça. Obrigada, querido Deus, por tudo, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, porque o Senhor é um Pai de bondade, é um Pai que está sempre conosco, cuidando e protegendo a cada um de nós. Que possamos, Senhor, sempre ter essa alegria de estarmos na Tua casa, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu nome. Oramos a Ti com os nossos corações gratos por tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Oramos a Ti em nome e por amor de Jesus. Amém.